pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Monca Reginato e hoje então nós vamos falar, né, sobre os eclipses, o eclipse lunar e o eclipse solar. Bom, nós temos aí durante o ano, né, de 5 a 6 eclipses anuais, se dividindo aí entre eclipse lunar e eclipse solar, né, e como uma sugestão aí dos nossos colaboradores do YouTube, há essa necessidade de entender, tá, afinal, né, o que é esse eclipse, como é que ele acontece, qual é a influência que ele tem das nossas vidas. Bom, a gente tem que entender que todo eclipse ele parte de um alinhamento, né? O eclipse lunar ele sempre vai ocorrer na lua cheia, ele não ocorre em nenhuma outra lua, tá? E aí depende do posicionamento do Sol, Lua e Terra. Na lua cheia, o que acontece? A gente tem a lua, a gente tem a Terra e a gente tem o Sol. E aí a lua ela vai se colocar entre a Terra, desculpa, vai se colocar entre a lua e o Sol. E aí, que vai, na lua cheia nós temos aqui, né? A lua, o Sol projetando a sua luz, a lua recebendo essa luz na sua máxima intensidade, e aí a Terra vem no meio, faz esse alinhamento, e aí o que nós vamos ter? O Sol batendo na Terra de um lado e a projeção da sombra da Terra na Lua. E aí que cria, né, aquele escuro ao redor da Lua. Os eclipses, eles podem ser totais, quando toda a sombra da Terra escurece a Lua, né, ou parciais, que é o que nós vamos ter durante o ano de 2020. São eclipses lunares parciais, ou penumbral, que chamam. Né? É só uma penumbra da Terra, né, que vai ser projetada sobre a Lua, a partir desse alinhamento, então, Sol, Terra e Lua. E aí, o que isso significa, gente? Bom, a gente tem que pensar no fenômeno em si. O que é esse fenômeno? É uma projeção da sombra da Terra sobre a Lua. A Lua é o nosso corpo emocional. A Lua é a maneira como nós nos relacionamos com a natureza, que nós nos relacionamos com tudo que é vivo a partir do nosso emocional. E aí o que vai acontecer? Esse emocional ele vai estar recebendo uma carga energética de escuridão da Terra, de sombra projetada da Terra. Obviamente que esse fenômeno, no primeiro momento, ele é planetário, ele é aonde está acontecendo aquele fenômeno, onde aquele fenômeno ele é visto, é onde ele é mais sentido. E ele é sentido por todas as pessoas, porque todos nós temos um corpo emocional, independente de ser mulher ou homem, né? Ou, enfim. Então, todos nós temos um corpo emocional e todos nós vamos sofrer esse impacto. Algumas pessoas mais inconscientes, outras menos, outras pessoas que são mais sensíveis, enfim, acabam sentindo isso mais em si, mais no seu próprio corpo. O que se sugere durante esse período? É um período de transição, né, entre luz e escuridão. E aí, o que nós podemos trabalhar justamente nesse período? As nossas sombras. Como que a gente faz isso? Bom, no primeiro momento a gente pode se preparar um pouquinho antes aí do eclipse, fazer uma lista das coisas que a gente gostaria que fossem alteradas em nós, ou nos concentrar em algum aspecto que é difícil da gente mudar, né? Ou aquelas pessoas que já estão dentro de um processo de desenvolvimento, que conhecem o seu mapa astrológico, de repente ver ali qual é o aspecto, qual é a casa astrológica que esse eclipse vai acontecer. Por exemplo, nós temos um eclipse dia 5 de junho, que vai ocorrer no signo de Sagitário. O Sol está em Gêmeos, a Lua está em Sagitário. Então, esse eixo Gêmeos-Sagitário vai estar sendo trabalhado. Então, aonde isso está no teu mapa? E essa Lua cheia, esse eclipse vai acontecer a 15 graus de Sagitário. Então, a 15 graus de Sagitário é onde que isso cai no teu mapa astrológico. Isso é um exemplo. E aí, tu tem ali aonde esse eclipse ele vai ser mais sentido pessoalmente, tá? Mas de maneira geral, o que a gente pode fazer? Durante esse período que a Lua vai ficar encoberta pela sombra da Terra, a gente pode trabalhar com meditações. A gente pode ficar o tempo todo em meditação e justamente mentalizando que é a limpeza dessas sombras, a limpeza desse corpo emocional. E assim que passa isso, que a luz da Lua volta, né, assim que a sombra da Terra deixa de ser projetada para a Lua, a gente pode abrir um oráculo, a gente pode continuar uma meditação, né, para ver se a gente consegue perceber a mudança no nosso campo energético,
Ou para quem gosta de listas, aí tá mais vibrando, né, na questão da donzela, faz uma lista das coisas que tu quer mudar, das coisas que tu, pelo menos 3 aspectos, né, não adianta trabalhar com trocentas coisas ao mesmo tempo, porque a gente acaba arrumando alguns problemas, né, e não vê a eficácia do processo. Então, às vezes é bom trabalhar 1, 2, no máximo 3 aspectos. E aí tu pode colocar isso numa lista, colocar durante a lua, durante o eclipse, tu pode queimar esse papel, né? Pedir que isso saia, que isso não fique mais em ti. Mas o que eu realmente aconselho, né, durante esse eclipse lunar, qualquer eclipse lunar, é que a gente tenha consciência, né, de como estamos, de como nos sentimos, e que a gente possa fazer meditações. A gente tem aqui no canal 2 meditações para a lua cheia que podem ser usadas, eu deixo nos cards, né, para vocês verem aqui. Verem, né, sugestões, tem outros canais, tem outras meditações, enfim, aquela que vocês estão acostumados a fazer ou gostam de fazer. E fazer durante esse eclipse, fazer ou depois que passa esse eclipse, e assim que passou, né, que terminou essa projeção da sombra da Terra, fazer a meditação. O ideal é que a gente fique muito centrado, entendendo que esse efeito ele é coletivo. Então, normalmente, o que a gente vê? Dependendo da conjunção astrológica, dependendo do mapa astrológico desse eclipse, vai estar mexendo algumas questões que são de massa, que são da grande população. E o que a gente vê nessa primeira nesse primeiro eclipse aí da lua cheia em Sagitário, do dia 5 de junho, é exatamente o maior número de manifestações populares, o maior número de pessoas se sentindo, né, sem ideologia, sem filosofia, sem finalidade para a vida, esse sentimento que de repente está ali oculto, guardado, latente, né, tipo, não temos ninguém por nós, né? O mundo está um caos e não temos ninguém efetivamente lutando por nós, o que é uma realidade bem grande dentro do nosso país. E a gente vê essas manifestações também ocorrendo em função do racismo, né? Contra o racismo, essa tomada de consciência de que somos todos membros de uma única raça, que é a raça humana, né? Essa divisão de cores, ela é uma divisão criada intelectualmente, e que vem aí desde a Idade Moderna, semeando essas diferenças, essas dicotomias, essas segregações entre as cores, né, enquanto que nós somos uma única raça, efetivamente, e isso também já é provado pela ciência. Mas, enfim, esse eclipse lunar, ele vem para trabalhar isso. Então, entendendo que o eclipse lunar, ele é sempre a projeção da sombra da Terra sobre a Lua. Então, é um aspecto de luz e sombra, um aspecto da gente, uma forma da gente trabalhar esses aspectos em nós. Se vocês têm o mapa astrológico de vocês, se vocês sabem como é que funciona, dá uma olhada lá no mapa astrológico e vê aonde cai, né, esses 15 graus de Sagitário do dia 5 de junho, desse eclipse que nós vamos ter agora. No dia 21 de junho, 21, nós vamos ter um eclipse solar anular. O que significa isso? O que é um eclipse solar? O eclipse solar, ele ocorre na lua nova e sempre na lua nova, tá? Então, eclipse lunar, lua cheia, eclipse solar, lua nova. E mais uma vez tem a ver com o alinhamento da Terra. Então, a gente tem Terra, a Lua e o Sol. Lua e o Sol, os dois estão no mesmo signo, lua nova, na mesma constelação zodiacal. E aí o que acontece? Eles vão se sobrepor, né? E aí, dependendo do lugar que nós estamos na Terra, dependendo desse movimento, o que vai acontecer? Nós vamos ver a Lua se sobrepor ao Sol. Então, aqui está o Sol e a Lua vai ficar na frente do Sol. E nós aqui da Terra vamos ver a Lua se aproximando, tapando o Sol, e depois a Lua saindo, né? Que é o grande encontro. Normalmente isso acontece no oculto. Esse encontro na lua nova nós não vemos, são aqueles dias sem lua, né? Que é justamente esse encontro ocorre quando o sol já se pôs, né? E o eclipse solar não, a lua nova ela vai estar passando na frente do sol justamente durante o dia, então nós podemos enxergar, né? E isso, nós vamos ter 2 eclipses solares nesse ano. O primeiro, dia 21 de junho, vai ser um eclipse solar anular. O que acontece? A Lua ela não chega a tapar todo o Sol.
ela deixa as bordinhas do Sol à mostra, então forma aquele anel de luz, né? E aí fica só um pouquinho tapado o Sol. E aí o que que isso significa? Significa, de novo, a projeção do corpo emocional sobre a consciência. O Sol é a consciência. O Sol é o astro-rei, né? O astro da vida, que fornece a vida. É o nosso corpo consciencial. É a maneira como nós lidamos e aprendemos o mundo. E aí o que que acontece? A Lua, nosso corpo emocional, nossas sombras, nossos medos, nossos anseios, vão estar sendo projetados na nossa consciência. Então, o que que a gente pode fazer? Meditações, a gente pode fazer uma análise, uma pré-análise de como nos sentimos, perceber o que vamos sentir durante esse eclipse, e mais ainda, né, quando termina esse eclipse, firmar aquilo que nós queremos construir em termos de consciência. Ah, como assim? Faz uma lista das coisas que tu gostaria de aprender, uma lista de coisas que tu gostaria de entender. Esse eclipse solar, ele vai acontecer em Câncer, a 0 graus de Câncer. Sol e Lua em Câncer, bem quando entra o Ano Novo andino, quando entra o solstício de inverno, que nós vamos ter a noite mais longa do ano, e isso também representa, né, a escuridão, as sombras. A gente vai ter aí a noite mais longa, o período de sombra maior do que o de luz. Mas a partir do solstício de inverno, a cada dia, o Sol ganha 1 grau, 1 grau, 1 grau. Até que lá no equinócio de primavera a gente tem o mesmo horário de dia e noite, né? Dia e noites iguais, um período de equilibração das energias planetárias. Então, o que que acontece nesse eclipse solar? Tá? A projeção dos nossos medos, dos nossos anseios na nossa consciência. Então, quando passa isso, quando termina o eclipse solar, é a oportunidade da gente ver aquilo que estava nos impedindo. Então, a meditação da lua nova, muito importante. Pode fazer durante, para limpar, né, para tirar aquilo que te impede de ver com clareza, aquilo que te impede de crescer consciencialmente, aquilo que te impede, aqueles bloqueios de visão, bloqueios de pensamento, aquele pensamento repetitivo, né? Vamos ampliar os horizontes. Só que para isso a gente precisa limpar aquilo que bloqueia essa ampliação. E aí durante o eclipse solar a gente pode fazer isso, tá? Esse eclipse solar anular, ele não vai ser visto no Brasil, no dia 21/6, ele vai ser visto na África, na Ásia e no sudoeste da Europa, ali mais próximo da África e da Ásia. O que isso significa? Que esse eclipse ele vai ter maior atuação nessa região. Aonde o eclipse é visto é onde ele vai atuar diretamente. Para nós, o eclipse solar que vai ter esse poder vai ser lá em dezembro, no dia 14 de dezembro, que depois eu volto a falar sobre esse eclipse solar, então, que nós vamos ter na lua nova em Sagitário. Vejam, nós estamos tendo agora um eclipse lunar na lua cheia em Sagitário, e nós vamos encerrar o ano no dia 14/12, né, em seu último eclipse do ano, no dia 14/12, numa lua nova em Sagitário, né? Então, e isso vai, eu ainda não vi os graus, mas depois eu deixo para vocês aqui embaixo, né, algumas sugestões de ritual, deixo embaixo do vídeo aqui na descrição, ou em algum artigo, vai estar ali o encaminhamento para vocês, sobre o que pode ser feito durante, então, né, o eclipse lunar e solar. Então, a grosso modo, o que que acontece nos eclipses? Os eclipses é sempre essa transição de luz e sombra. É sempre a projeção da sombra, né? Ou da sombra da Terra, da materialidade, daquilo que nós vivemos, né? Neste mundo, no nosso corpo emocional, ou a sombra do nosso corpo emocional no nosso corpo consciencial, no caso do eclipse solar. Então, é sempre são momentos mágicos e chaves para a gente trabalhar esses aspectos em nós. E eu sugiro para quem atua sozinho, para quem está começando esse processo, que faça isso a partir da meditação. Tem círculos de mulheres que trabalham efetivamente nesse período. Tem meditações que falam de cocriação, tem vários tipos de abordagem do eclipse, mas o que a gente não pode esquecer é que é sempre a projeção da sombra, né, no
nosso corpo emocional, une o nosso corpo consciencial. Então, eu não aconselho a fazer durante o eclipse, a fazer nenhum ritual de prosperidade, mas sim de limpeza daquilo que impede essa prosperidade. E isso pode ser feito pela escrita, escrevendo e queimando esse papel durante a lua, principalmente no eclipse lunar, que a lua é cheia, o elemento é fogo, então é muito mais fácil de trabalhar, tá? E quando termina a lua, quando termina esse eclipse lunar, tu pode abrir um tarô, tu pode fazer de novo uma outra meditação para sintonizar, clarear e trazer para ti aquilo que tu quer. Daí sim, mas depois, tá? Então, o que eu sugiro? Observe-se antes do eclipse, seja ele lunar ou solar, depois. Não tome nenhuma decisão, né, durante esse período. Não é período de tomar decisão. Esperem aí um dia antes ou até 3 dias depois. Não tome nenhuma decisão, assim, muito importante, né, pessoal. Entendo que o efeito do eclipse ele dura até o próximo eclipse. Então, nesse caso, a gente vai ter aí o eclipse parcial, né, da lua, o penumbral. Esse ano nós só vamos ter, o ano de 2020, nós só vamos ter eclipses parciais da lua, né, e então, sendo eclipse lunar ou solar, não tomem decisões, né, e o efeito dura até o próximo. Nós temos um eclipse dia 5 de junho, depois nós temos um outro eclipse lunar dia 5 de julho. E esse eclipse lunar eu vou falar dele depois em outro vídeo, do dia 5 de julho, porque ele vai mexer em todos esses aspectos que nós estamos vivenciando agora diretamente, tá? Nós vamos ter uma lua cheia em Capricórnio, que vai estar conjunta a Saturno, vai estar conjunta a Júpiter, vai estar conjunta a Plutão, né? O Sol é uma lua, enfim. Nós vamos estar mexendo nisso, o Sol vai estar em Câncer e a Lua vai estar em Capricórnio, junto com todos esse alinhamento planetário. Então é um eclipse lunar muito forte. E sobre ele, então, eu vou falar especificamente num outro vídeo. Mas o que fica aqui é a dica, então, para qualquer eclipse, né? A meditação, a escrita, entendendo que é o jogo de luz e sombra. Tá? É sempre a sombra da Terra ou da Lua sendo projetada. Então, façam as suas anotações, suas observações, as meditações, como a gente deixou aqui indicado, tem essas, mas tem outras também. Para o eclipse solar, então, sempre a Lua nova, eclipse lunar, sempre a Lua cheia, ok? Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz aí novidades e deixa aí nos comentários suas sugestões de assunto, porque a gente sempre vai responder, tá bom? Beijinhos, até o próximo.